Jornal do Povo hoje, o coordenador do controle de vetores, o Fábio Rogério Guimarães, e ele vai falar a respeito dos dados, né, da dengue. Mato Grosso do Sul, eu estava até vendo a nível estadual como que está a situação de Paranaíba. O Mato Grosso do Sul está inclusive em alerta por conta aí de um novo tipo de dengue, né, um subtipo de dengue diferente que já tem registro aqui em algumas cidades de Mato Grosso do Sul. E o Fábio fala pra gente como que está a situação de Paranaíba. Fábio, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Paranaíba está numa situação bem cômoda, né? A realidade, em vista da realidade do estado e até do estado vizinho, que é Goiás, que tem onde surgiu esse novo surto aí da dengue, né? Paranaíba está tranquila. Nós temos hoje 171 casos notificados oficialmente, nós estamos com 31 casos positivos. É claro que se você for fazer o cálculo de percentual, ele dá uma impressão de que está alto. Mas, na verdade, nós temos 171 notificados até o momento. Que são suspeitos. São suspeitos, com 30 casos positivos. Mas, na verdade, o sistema ele ofereceu uma falha que dificultou essas notificações. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. Eu tenho uma pessoa específica para isso, para digitar essas notificações. É um número que muda a qualquer momento. Amanhã poderá ser outro número. Por conta dos exames que são realizados. A gente tem procurado atender da maneira mais rápida, da melhor maneira possível e o mais rápido possível, né, essas notificações ser digitada no SINAM, que é o Programa Nacional de Notificações. Por que isso, Thalita? Eu tive semana passada em Campo Grande. Conversei muito com os técnicos lá, principalmente com o responsável pelo trabalho da dengue, e a gente precisa ter números frequentes dessas notificações, uma reincidência, né, e casos positivos. Com essa falha no programa, dificulta esse trabalho da LECO, né, que é o Fumacê. Mas a gente está trabalhando nisso, está tentando trazer. Por quê? Não que Paranaíba esteja em alerta, apesar que estamos alerta todos os dias. Se há um mosquito voando ou se há um caso positivo, pode haver um surto ou até mesmo uma epidemia. Então a gente trabalha em cima dessas hipóteses. Espero que num futuro bem próximo a gente consiga trazer a LECO para fazer o Fumacê, só que com uma diferença no trabalho agora. O Ministério da Saúde ele já não preconiza mais e não permite mais a pulverização na cidade toda, em todo o município. Isso vai trazer um mal-estar à população, porque a verdade é assim, a infestação do Aedes aegypti está no município todo. Porém, há locais onde a incidência é maior. Né? Então, esses locais são prioridades. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma borrifação em números de quarteirão dentro de uma localidade, dentro de um bairro, e não vai atender totalmente esse bairro. Isso vai causar uma insatisfação na população. Mas, infelizmente, a nota técnica do Ministério da Saúde exige e nos cobra isso. Então, a gente tem que trabalhar dentro das normas que é especificada pelo Ministério da Saúde. Então, acredito que a gente vai desagradar algumas pessoas. Porém, a gente está fazendo um trabalho, todas as notificações que chegam às nossas mãos, é feito um levantamento e feito um trabalho com a máquina costal, aquela pulverizadora a gasolina. Que é feito pelo agente. Isso. Nós temos uma equipe hoje de 4 servidores, né, sobre a responsabilidade e a supervisão do Jader Henrique, que é um servidor nosso, que é o responsável por essa equipe. Tá, de borrifação, para fazer os bloqueios. E esse trabalho ele está sendo preconizado pelo Ministério por ele ter uma eficácia maior na busca desse mosquito contaminado. Por quê? Porque a gente adentra ao interior das residências, né? Aos quintais. Então, o Ministério ele está preconizando, está indicando esse trabalho maior do que o próprio Fumacê, né? É claro que a gente enfrenta uma dificuldade, porque quando você tem um carro, um veículo carregando um motor, você trabalha, o rendimento é maior. Quando é um ser humano, é mais difícil, né? Por exemplo, também, a gente finalizou o segundo ciclo, 30 de abril, né? Agora, e iniciamos o Lira na primeira semana de maio.
Por exemplo, Paranaíba hoje nós temos 26.266 imóveis entre zona urbana e os distritos. A gente fechou com 1,87 o índice de infestação no geral, no contexto alto esse geral. Número. Esse número é real. Mas é um número alto considerado por vocês? Qual que é a média? A média é menos de 1 pelo Ministério. Isso é impossível, tá? Isso é impossível devido à cultura, a nossa cultura, aquela história de que o agente é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo, e não é, porque a sua residência é de sua responsabilidade. Eu falo a gente como população, como sociedade, tem que ver o agente de combate a endemias como um educador em saúde. O que é isso? Ele vai levar até você, até a sua família, as informações relevantes para você combater o Aedes e evitar um surto ou até mesmo de contrair uma dengue. É a prevenção, né? Tudo se resume em prevenção. Com uma vantagem. Nós vamos fazer o trabalho de educação e saúde nas visitas domiciliares com uma vantagem. Se a gente encontrar o foco, a gente vai eliminar ou até mesmo tratar aquele depósito, aquele foco que não pode ser eliminado. Uma caixa d'água, um poço de cisterna, esse poço boca larga. Então a gente efetua esses tratamentos, né? Então eu peço à população, num contexto geral, que colabore com a visita do agente, receba o agente bem, independente de qualquer coisa, ou receba bem no seu domicílio, porque é através do agente, da visita domiciliar, que a gente tem o levantamento de índice. Com esse levantamento de índice, a gente vai montar uma estatística, essa estatística vai para o Estado vai elaborar projetos de combate, inclusive até financeiramente, né, para a gente estar combatendo o Aedes aegypti, né? Então, assim, se você for ver 1,87, ele é bem aceitável, tá? Muito bom, num contexto geral. Agora, se for pelas normas técnicas, a gente ainda está extrapolando, né? O Lira, por exemplo. O Lira ele é um trabalho realizado no início de todos os ciclos, tá? Onde nos traz a informação percentual. Olha a diferença. O percentual hoje do Lira em Paranaíba deu 0,6%. 0,6%. Baixíssimo. E por que tem essa diferença? Porque o Lira é mais real, seria isso ou não? Na verdade, assim, o Lira ele é percentual. Então é feito uma programação onde se vai trabalhar um número exato de imóveis. Tá? Sim. E o outro, do ciclo, a gente trabalha o contexto geral, o município todo. Entre casas visitadas, casas fechadas, aí entra casas recuperadas. Então, dentro desse parâmetro, a gente está muito bem. Mas a gente não pode se afrouxar. Não é porque está bem que agora tem que relaxar. Não podemos relaxar. Por quê? Hoje a população está reclamando muito da infestação do Aedes. O porquê isso? No meu ponto de vista, período chuvoso e a vida normal. Voltamos ao cotidiano normal da vida, a vida que segue. Ao ano passado, por exemplo, 2021, a gente teve um índice baixíssimo, mas devido a quê? A um bom trabalho dos agentes, claro, eu não posso deixar de elogiar o trabalho deles, em hipótese alguma, porém, o Fique em Casa ajudou bastante. O porquê que ajudou? Porque quando você tem o vírus presente, mas não circulante, o índice de contaminação, de infestação ou de propagação da doença é menor. Então, a população ficou mais contida dentro dos seus lares, né? Até mesmo talvez fazendo as suas inspeções ali, suas limpezas, e ajudou bastante. Hoje, com a vida normal, voltou todo mundo a circular, tal. Às vezes a correria do dia a dia às vezes impede que você faça aquela inspeção no seu quintal pelo menos uma vez por semana. O Fábio, quando a gente fala do Lira, né, eu sei que você tem os números aí por bairros, né? Tem algum bairro que a gente tem que ter mais atenção, que os moradores têm que ter esse cuidado maior do que em bairros que não tem essa infestação? Na verdade não, Thalita. Vou dizer para você o porquê que não. Todos os bairros têm que ficar em alerta. Eu sempre digo e volto a afirmar, o Aedes aegypti, ele faz parte da nossa família hoje. Ele está domiciliado, tá? Tanto é que eu tenho números que comprova
que o Aedes é encontrado mais dentro das residências do que em qualquer outro lugar. Essa história de que o terreno sujo, há muitas reclamações, o terreno sujo está criando dengue. Não deixa de ser um pouco de verdade, mas não é o problema no contexto geral, não é o problema, não é a realidade principalmente do nosso município. Hoje a realidade do nosso município são nossas casas. O Aedes está mais presente dentro das nossas casas do que lá no terreno baldio. Lá o que vai acontecer? Ele pode se proliferar lá, com certeza. Mas ele vai sair para onde? Lá não tem fonte de alimento. Ele vai vir para onde? Para dentro da sua casa. Você entendeu? Então, outra coisa que a gente deve ficar atento, e eu sempre peço à população, são aqueles ralinhos que passam desapercebidos. Tá? Você sai do trabalho agora no período da tarde, por exemplo, ou vai almoçar. Igual você disse que termina um meio-dia e vai almoçar. Aí você chega em casa, toma um banho, vai almoçar, senta lá um pouquinho para se descansar, para voltar à sua rotina de trabalho normal. O Aedes está lá esperando para fazer o almoço dele também. Ele não vai sentar na mesa com você. A hora que você sentar, ele vai sugar você. Se ele estiver contaminado, já vai transmitir para você. Uma coisa também que eu quero esclarecer e quero deixar à população, que é a infecção transovariana. Né? Porque do nada surge o caso de dengue, mas não tem nada, não tem isso, tem aquilo. O ovo do Aedes ele pode sobreviver até mais de 450 dias em dessecação em um depósito lá, em um criadouro, sem entrar em contato com água. No momento que ele entrar em contato com água, ele vai fazer todo o processo de eclosão. Esse ovo contaminado vai passar a adulto, a um alado, que é o mosquito voando com asas, contaminado. Na primeira alimentação dele, ele já pode estar transmitindo essa doença. Ou melhor, ele vai transmitir essa doença. Tanto zika, dengue ou chikungunya. Tanto que quando a gente vai fazer a orientação, ele sempre pede para limpar, né? Passar a mão, né? Dependendo da situação, você fazer a limpeza, não só deixar. Muitas vezes a pessoa só tira a água dali, né? Do recipiente, né? Então, na verdade, a gente recomenda, Thalita, principalmente bebedouros de animais, que seja lavado pelo menos uma vez por semana com a bucha, com a esponja e sabão, tá? Porque ali, às vezes, com o passar do tempo, vai ficando poroso. Então, ali, esses ovos, ele gruda ali. Você troca a água, porque a natureza é sábia. Ela vai se readaptando. Ela vai se adaptando e se readaptando de acordo com o que vai surgindo. Vai surgindo novos procedimentos para eliminá-lo, eles vão se adaptando a isso. É a mesma questão do inseticida. O inseticida, hoje, ele é muito bem controlado pelo Ministério da Saúde, né? É muito cobrado da gente, nós aqui da ponta, os coordenadores, que seja feito um trabalho consciente. Por quê? Porque o inseticida ele não vai matar só o Aedes aegypti, ele vai matar abelhas, vai matar outro tipo de inseto. Então vai mexer com toda essa cadeia, né? O ecossistema vai prejudicar, pode matar até passarinhos, né? Então é um problema sério. Então tem que ter muita consciência, muita responsabilidade nesse trabalho. Enquanto você falava dessa questão da adaptação, né? Eu até me recordava que a gente falava de dengue no verão, né? Sim. Antigamente a gente falava de dengue, começou o período chuvoso, aí explodia aí o número de casos. Hoje a gente fala de dengue o ano todo, né? O ano todo tem casos notificados. Sim, e Thalita, eu quero lembrar também que em 96, quando eu entrei nesse trabalho, que era a Fundação Nacional de Saúde, que foi o processo de descentralização dos trabalhos do governo federal para os estados e municípios, não se achava Aedes aegypti, não se encontrava, não se capturava larva de Aedes em água suja, tá? Em fossa, em água empoçada suja. Hoje não. Hoje a gente encontra. Então, para você ver que se eles estão se adaptando, né? Tanto é que há mudanças, há várias mudanças de inseticidas, são trocados. Por quê? Criaram resistências. Né? O uso inadequado, o uso de qualquer forma, sem restrições, faz com que aquela leva que vai sobrevivendo, ele vai sendo resistente a esse inseticida, a esse larvicida. Então, a gente tem que ter, os agentes têm que ter consciência do que está fazendo, muita responsabilidade no seu trabalho, mas eu sempre digo, a população é a peça mais importante desse trabalho. Se não há água parada, não há Aedes, não há proliferação do mosquito, né? Vamos deixar só para o processo natural. Agora, se a gente ajudar
não tirar um pneu que está lá no cantinho do muro. Por acaso você trocou os pneus do seu carro, eles estão mais ou menos, você vai doar para alguém, mas aí nessa correria você deixa ele guardadinho lá. Uma chuvinha igual, acredito que, não sei se foi quarta ou quinta-feira, né? De manhãzinha aí, eu até não estava, eu estava em Campo Grande, mas minha esposa disse que deu um chuvisqueiro aí. Então, isso é o suficiente, né, para virar um criadouro. E o Aedes, ele prefere muito o pneu, né? Por quê? Porque é escuro e fresco. Então a água ali vai ser um criadouro em potencial. Né? Tá, e acho que as orientações, né, a gente sempre fala disso, né, as orientações dos cuidados, né, como você disse, com a limpeza do quintal, com a limpeza do terreno, mas tem locais que são improváveis também, né, para a procriação aí do Aedes. Quais são os locais mais inusitados, assim, e às vezes a pessoa passa despercebido por aquele local, Fábio? Olha, na minha opinião, o local mais inusitado é uma tampinha de Coca-Cola. Uma tampinha de Coca-Cola, que pode estar em qualquer lugar, ela tendo água. O Aedes não tem preferência para pôr os seus ovos em depósitos bonitinhos, coisas assim. Água parada, ele vai lá e põe, porque ele necessita colocar os seus ovos. Tanto que ele necessita da alimentação do sangue para a maturação dos ovos, né? Então ele se alimenta do sangue para a maturação dos ovos. A partir daí ele já começa a fazer suas posturas em qualquer depósito, qualquer vasilha que possa ter água, sim. Mas você encontra, por exemplo, em oco de árvores. No Alto Tamandaré, tem um quarteirão lá que tem uma esquina. Na esquina tem uma árvore que cortaram o galho dela e fez um oco. Ali sempre tem larva. Chuva, acumula água ali, fresquinho na sombra. Dificilmente, às vezes, que a gente vai trabalhar lá, que não encontra larva naquele local. A gente coloca terra. Os agentes, é uma maneira que a gente tem, coloca terra para tampar, né? Mas começa a chover, começa a eliminar, você entendeu? Então, normalmente, dificilmente, você vai fazer uma visita lá que não encontra larva nessa árvore. Para a gente poder finalizar, então, né, eu quero, se você tiver mais alguma informação, orientação para a população também, o telefone de contato, né, do controle de vetores, como você disse, às vezes o pessoal eu sei que existem muitos casos subnotificados, né, que às vezes a pessoa não procura, né, já está habituado, fala, é dengue, né, a pessoa mesmo se diagnostica, né. Então eu queria que você deixasse o telefone de contato, né, para quem tiver alguma dúvida e até mesmo denúncias, né, com relação. Thalita, muito bem lembrado. Muito bem lembrado isso, está de parabéns, viu? Muito obrigado, porque assim, eu quero dizer à população, a todos, que o exame é primordial para o diagnóstico, tá? Não adianta ir no médico e falar, eu fui no médico e estava com dengue, não. A gente necessita fazer o exame, até por quê? Por que a gente necessita? Primeiro, para você ter certeza do que você teve. Foi uma dengue real, realmente foi uma dengue. E para que a gente saiba que tipo de vírus está circulante no nosso município. Hoje é o vírus 1, é o tipo 1. Tá? Que é o comum, né? O que nós já estamos acostumados, vamos dizer mas assim. Mas veja bem o problema que a gente pode enfrentar. Com a introdução de um novo vírus, pode haver um conflito. Porque às vezes você contraiu uma dengue, tipo 1, você vai contrair o tipo 2. E isso pode agravar essa introdução de 2 tipos de vírus, talvez no mesmo ano, no seu sistema, no seu organismo, pode agravar, pode evoluir para complicações, que hoje se fala complicações da dengue, que é a famosa dengue hemorrágica, né? E eu quero dizer para a população de Paranaíba que venha fazer parte do nosso trabalho, venha ser parceiro do nosso trabalho, receba bem a visita dos nossos agentes e venha fazer parte. Tire pelo menos 10 minutos do seu tempo, uma vez por semana, e faça essa vistoria no seu quintal. Elimine latinha de margarina, pneu se não tiver utilidade, ponha para fora, ponha num saco, o lixeiro vai recolher, leve o pneu ao ecoponto, entre em contato conosco. Hoje o controle de vetores, eu acredito que como todos os setores da prefeitura, está sem telefone. Não tá. Mas pode ligar no meu pessoal, que é o 981 23 43 24, né, para passar as informações. O pessoal já liga, já manda zap, né, procura informações e descobre. Então é 981 23 43 24. Esse é o meu telefone pessoal, 24 horas ligado por dia. E assim que solucionar esse problema, que está tendo um problema, a gente vai ter um telefone fixo para esse tipo de denúncia e para qualquer outra eventualidade. Então, no momento, eu quero agradecer a vocês, Thalita, Alex,
a cultura por nos prestigiar, né, com esse tempo aqui para trazer informações de utilidade pública à população. Dizer à população que não podemos afrouxar, não podemos relaxar. Se há um Aedes voando ou um caso positivo, pode vir a ser um surto ou até mesmo uma epidemia. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é só do agente que faz a visita. O agente tem 30% de responsabilidade. Os outros 70% é nosso, porque a casa é nossa, é de nossa responsabilidade. Fábio, a gente agradece a sua participação e os microfones sempre estão abertos aí, né, para prestar esse tipo de esclarecimento e orientação a toda a população. Agora são 11h04. 11h04. Confirmando. A gente vai então para um rápido intervalo e já volta.